Olá, paz e graça, tudo bem? Que bom estar com você de novo aqui nesse programa feito com carinho para você. E hoje o nosso coreto está um pouco mais bonito, né? Eu sei que você está aí no seu local, na sua rua, você está vindo de todos os lugares e entrando na Avenida Êxito, lembra? Aqui no Nutiuscasts, você pega a Avenida Êxito, no final da Avenida Êxito tem uma pracinha chamada Praça Nutiuscast. Nessa praça, a gente chama amigos nossos para conversar, para interagir, para contar histórias, para falar de coisas extraordinárias. Hoje, eu queria fazer algo diferente com você. Eu queria lembrar você que mesmo em tanto feminicídios acontecendo, histórias absurdas que estão dia a dia invadindo a nossa televisão, invadindo as nossas redes sociais, essa polêmica da política, esquerda e direita, essa briga constante do bem contra o mal, está tomando conta das amizades e das alianças. Mas aqui na nossa praça não existe isso. Aqui os opostos se encontram para se misturar, somatizar e criar soluções. Por isso que eu estou convidando você para sentar com a gente aqui na Praça Nutiuscasts e discutirmos muitas coisas. Mas antes disso, você sabe, eu quero que todos participem sempre. Então você pode clicar aqui embaixo, se inscrever no canal ou mandar aquele joinha para mim e não se esquece do sininho, porque aí toda vez que eu entrar no ar, você vai receber uma notificação da nossa programação. Hoje, eu tenho o prazer e o privilégio de receber um amigo. Sabe que meu pai dizia, meu avô dizia, meu bisavô dizia que o homem tem que fazer 3 coisas na vida. Tem que escrever um livro, plantar uma árvore e ter amigos que encham uma mão. Eu tenho a graça de já ter plantado algumas árvores, já escrevi mais de 60 livros e hoje estou aqui com um dos meus amigos que fazem parte daqueles 5 da mão direita. Ele é fantástico, gente boa demais, tem mais de 80 anos, mas o espírito é jovem, gosta de moto, gosta de aventura, é formado em direito, é pastor há muitos anos, é reverendo na Igreja do Evangelho Quadrangular, é o superintendente da região de Louveira e muitas cidades circunvizinhas, mas além de tudo isso, é meu brother. Talvez, se você assistir e compartilhar, vai ser o seu também. Eu quero que você receba com muito carinho e com muito aplauso o meu amigo, reverendo Neilson de Oliveira. Meu brother. E aí, apóstolo? Tudo Quanto bem? tempo, né? Bem, graças a Deus. Uma honra muito grande estar presente com você aqui. A honra é trazer você aqui, né? Que é mais difícil do que... É mais fácil trazer o Lula, irmão, o Bolsonaro, do que trazer aqui. As ocupações são muitas, mas a disponibilidade para amigos é sempre bem-vinda estar com você. Né? Muito bom mesmo. Muito bom. Eu sou homem de Deus, cara sensacional. Eu tenho várias histórias com ele. Ele é casado com a Márcia, tem 2 filhos lindos, um casal. E ele é um cara dedicado ao evangelho. Em 1997 para 98, eu recebi uma incumbência do pastor Lupécio Vignano. Saia e abra o seu ministério. Me entregou um estatuto. E eu falei, sim, senhor. Olhei para o mundo, para o universo e disse, para onde eu vou? Aí eu comecei uma igreja. Me chamaram para pregar numa igreja na Travessa da Avenida Mirim, numa reunião de pastores, se não me engano. Na rua Abílio, Santo Abílio. Rua Santo Abílio, Sempre foi pastor lá, não sabe, bom, eu que vou saber, irmão. É que faz muitos anos, né? É. Rua Santo Abílio, número 14, lembra até Isso. hoje. Aí eu cheguei lá, ministrei para os pastores ali, tinha umas 40 pessoas, né, na reunião, terminou. Aí ele chegou para mim e falou assim, conta essa história para mim e tal. A gente não se conhecia. Aí eu contei para ele um pouco o que está acontecendo, está abrindo igreja. Ele falou, ó, eu tenho umas cadeiras aqui, eu tenho aquele púlpito que eu não estou usando, e esse microfone sem fio que é meu, você pode levar que é meu. E me deu, irmão. E assim eu comecei a igreja com a doação do reverendo Neilson. Eu só não sou quadrangular hoje, porque ele não soube pescar. Se eu tivesse me pescado, eu tinha ido para quadrangular naquela época. Como é que Deus não tinha propósito, né? Eu digo sempre que ele é o quadrado mais redondo que eu conheço. Porque a cultura antigamente era que o assembleano era quadradão, né? Era fechado, e eu ia na Assembleia de Deus. E você da quadrangular é todo leve, solto. Tá fazendo cross ainda? Como é que é o nome daquela? Motocross? Tá fazendo esse trem ainda? Faço. Moto, para mim, é vida. O melhor estilo de vida hoje para você se viver fora do seu dia a dia, do seu quadradinho, é moto. Moto é uma liberdade que a gente não tem nem como explicar. Eu desde criança, né? Desde criança gostei de moto. Minha vida
é sobre duas rodas. Eu sempre digo, se eu tiver menos que 2 motos em casa, eu fico deprimido. Preciso ter pelo menos 2 ou 3. Você sabe que a minha mãe brinca muito comigo, ela fala que eu nasci com os pés, nasci com 4 rodas, porque eu amo carro. E você ama moto. Demais. Eu não tenho coragem. Eu comprei uma moto uma vez, uma CGzinha, e eu morava na Antártica, desci uma rua, quando cheguei lá embaixo eu estava 119 no velocímetro. Eu parei a moto, comecei a tremer inteiro, porque eu não tinha sentido isso. Voltei, dei a moto pro meu irmão e fui embora. Falei, fui a pé, falei, nunca mais uma moto. Eu ia tirar a carta no outro dia. E eu não vou tirar, porque se eu tirar, não vai dar certo para mim. Eu não ia ter controle. Você sabe que muitos pais, né, orientam os filhos. Um filho, quando fala, mãe, vou comprar uma moto, bate o desespero, bate o medo dos pais, porque pensa que moto, o carro tem para-choque, moto não tem para-choque, não tem como ser. Mas moto tem capacete, moto tem cuidados, moto tem segurança. Moto, o que eu Tudo vai de sempre quem pilota, né, tudo vai de Nilson? quem pilota. O problema não está na moto, mas sim em quem está em cima da moto. Você de carro, quantas pessoas morrem em acidente de carro, acidente de Sim, avião, que é sim. um dos veículos mais seguros que eu posso considerar hoje, que a gente considera um avião. E Mas quando cai também acabou. não tem jeito, é a mesma coisa. Moto, carro. Outro dia falaram assim, mas moto é perigoso. Aí eu conto sempre uma história. Um rapaz estava andando na Paulista e, de repente, um prédio estava em construção, ele andando. Tanta gente andando ali, caiu um tijolo em Justo cima dele. nele. Acabou. Ele morreu. Ele não estava em cima de uma moto. Né? A Quando verdade, chega a hora, a gente que crê na palavra de Deus sabe disso. Quando Deus diz, olha, chegou o momento do camarada aí, foi. foi. Não tem jeito. É. Já aproveitando para falar disso, dessa distração, dessa sua capacidade de conseguir equilibrar, né? Porque você dirige a Superintendência de Louveira, já dirigiu outra aqui em São Paulo ao mesmo tempo, desde que eu te conheço na liderança da Quadrangular, fazendo um trabalho excepcional. É importante para um líder ter um tempo para si próprio? É relevante para a saúde espiritual, para a saúde da família? Foi em busca disso que você aproveitou essa habilidade com a moto para ter esse tempo fora, fazendo como você faz motocross, indo em viagens como você faz, sempre você com a Márcia, que é a sua esposa, viajando? Ou você acha que não tem importância isso para uma liderança? Mário, apóstolo, né? Eu acho que. Você pode chamar do que você quiser. Você é meu irmão. Apóstolo, eu penso assim, ó. Todo líder, ele é uma pessoa que se dá muito. O líder que não se dá, ele não tem princípio nenhum de liderança, ele não tem chamado nenhum para liderança, não há aspecto de liderança na vida dele. Todo líder é aquele que se dá, aquele que se doa, é aquele que consegue, através da sua liderança, formar pessoas, fazer com que pessoas, às vezes, sejam até bem melhores do que ele, né? E esse se doar traz um desgaste muito grande. É sacrificial. Traz um desgaste muito grande. E todos nós precisamos de um escape. Todos nós precisamos de algo que a gente se identifique com aquilo e que aquilo seja o seu momento de reflexão, o seu momento de reabastecimento, o seu momento de melhoramento, uma busca que faça com que você se reabasteça. Seja o que for. Seja em cima de uma moto, seja numa bicicleta, tem gente que gosta de pedalar, seja uma pesca, tem aquele que gosta de pescar. Você gosta de pescar também, né? Não. O que você gosta de moto? Moto E moto. E aventura também. Você gosta a moto, não só a moto em si, né? Porque eu já vi você vir de Louveira para cá em 20 minutos de moto, né? Você tinha uma 1100 daquela louca lá. Tinha. Eu gosto de moto, para mim, eu sempre digo, me perguntaram um dia, que tipo de moto que você gosta? Eu gosto de moto 2 rodas. Pronto. Tem 2 rodas, acabou, né? Não importa, seja uma lambreta, seja uma mobilete, seja uma motinha elétrica, uma scooter, seja uma speed, seja uma... Te faz bem. Seja uma custom, seja uma trem, big trem, para mim, é moto, eu estou em cima. E é lógico, né? As minhas aventuras com moto sempre foram trilha. Quando eu entro numa trilha, mano, eu penso assim, parece que você esquece tudo da vida.
aqueles problemas, situações, aquele desgaste natural do ministério. Você sobe numa moto, entra numa trilha, meu caso. Quando eu saio de lá, eu saio renovado, você acredita? Acredito, acredito. É óbvio, né? Isso a gente está falando na questão física, psicológica, mental. Estamos falando de uma ciência. Mas no espiritual, é óbvio que a gente reabastece buscando as nossas devocionais com Deus, Sim. buscando os nossos momentos de oração, uma oração individual, uma oração em grupo, em Você é um monte. cara que gosta de orar muito monte. Muito. Sempre você sabe que a minha vida sempre Sim. foi em cima de monte. Sim. Então, eu amo demais. Então, o reabastecimento espiritual não pode se misturar com aquele reabastecimento físico e natural do ser humano. Talvez a gente não poderia separar, reverendo, assim, a vida espiritual por si só se mantém com a sua devocional, que é o individual do líder. Sim. Mas a vida física e emocional precisa ter um tempo de reset, É. né? E no seu caso é, por exemplo, fazer isso. Você sabe que há 2 anos atrás, nós estamos em 2026, 2024, o agora deputado André Bueno me deu um presente, me deu uma casa em Campos do Jordão passar meu aniversário. Me deu 5 dias lá. E aí eu fui com meus filhos, minha esposa e tal, e eu nunca tinha viajado com eles com essa característica. Ou a gente ia para casa de família na Bahia, sempre diferente. E foi tão gostoso, foi muito bom. Aí esse ano, a gente está pensando, meu aniversário está chegando, você que está assistindo a gente, você que está assistindo a gente, você que está assistindo a gente, por favor, lembre, 7 de setembro, manda o Pix, tem problema. Ó, então, aí a gente estava orando, quando foi domingo agora passado na igreja, uma das coisas que a gente conversava lá atrás no ministério, a gente conversa muito sobre isso, uma irmã da igreja com a sua filha alugou para mim aqueles, né, quiosque, é tipo quiosque que fala, numa montanha mais alta que Campos do Jordão, por 4 dias, só eu e a Vivi, agora não tem mais filho. Falei, maravilha, entendeu? Aí isso aí me reanima, rapaz. Isso aí é meu relaxar, eu e minha nega. E é o caso da minha Meu esposa. caso é esse aí. O caso da minha esposa. Minha esposa, ela Que também é pastora, para quem quiser saber, desde 33 anos de casado, desde que casaram no ministério e servindo ao Senhor. Desde o princípio. O escape dela é viagem. Ela gosta de viajar. E nós fizemos um plano de vida de que não ficar um ano sem programar uma viagem. Então, desde quando nós casamos, todos os anos programamos uma viagem, ou 2 no ano, porque é uma coisa que faz com que ela se reabasteça, né, no seu físico, no seu psicológico, no seu psique. Ele é alimentado por viagens. Não importa, pode ser viajar numa cidadezinha vizinha, saiu... E você consegue desligar o celular? Porque os filhos já estão grandes. A gente não desligava por causa das crianças, mas agora, eu quando viajo com ela, irmão, modo avião. A gente consegue conciliar as coisas, porque o trabalho não pode parar, né, Mário? Ah, não, essa é uma coisa que eu aprendi, eu tava terminando meu curso de psicanálise, inclusive com o Marcelo, que faleceu, não sei se você Marcelo sabe. Satiro, Ele faleceu ano passado, fiquei sabendo. teve um problema sério de derrame, já vinha com problema muito sério de saúde, né? Infelizmente não resistiu. Foi nosso. Morreu novo, né, cara? Morreu. Marcelo tinha 49, eu acho, Não 48 tinha anos. 50, não. Não tinha não, 48 anos. E ele foi meu professor nessa área, né? E ele que me ensinou a lidar com o modo avião, porque eu não sabia. Eu não conseguia ficar longe do telefone, daquela... eu sou necessário. Hoje eu falo para o pessoal que na nossa igreja eu sou o útil mais inútil que existe. Se eu não tiver, funciona tudo melhor do que comigo. Então, quando você chega nesse patamar, você fica mais tranquilo. E você precisa disso. Então, eu acho que falta esse pedacinho no seu motocross. Falta ligar o modo avião. Quando eu saio de moto, não tem como usar o celular, né? Não, e Mas trilha nas às vezes nem funciona sinal, né? Não, mas nas viagens a gente às vezes precisa comunicação, a gente tem uma responsabilidade com a região, responsabilidade com o Estado, a gente está sempre em comunicação com a nossa liderança. Então eu sou uma pessoa muito prestativa. Quantos anos como pastor titular na Quadrangular? Já vai fazer 35 por aí, 36 anos.
Não vou nem falar a sua idade, gente, que ele tá fazendo botox, tá fazendo plástica. Se eu falar, vai ficar mal a coisa aqui, entendeu? O que que acontece? Com esse negócio de celular, eu me lembro que uma vez nós estávamos de viagem, de família, não sei que cidade que a gente está, mas era uma cidade praiana. E, o, e era férias. E o presidente do estado na época ligou. Neilson, preciso de você aqui, urgente. Aí você atendeu? Aí não teve como, né? E para falar para a esposa, olha, eu vou ter que ir para São Paulo. Não, o pior Tive que disso. vir, né, Mário? Não, tem que. Soldado atendeu, tem que obedecer. Então, essa é a minha questão do celular. E não somente os meus líderes, mas como também os liderados, uma necessidade, uma emergência, acontece um imprevisto, que só a gente, como o presidente... ou o Hoje, sabe o que eu liderado, faço? Pra ser sincero com você, eu faço o seguinte: meu telefone desliga às 11 da noite, só liga às 7 da manhã. O da apóstola fica ligado a noite toda. Se for uma emergência, as pessoas ligam e ela atende. E aí, se for para mim, alguém liga para ela. Quando a gente viaja, eu pego um número e dou para um ou dois obreiros da igreja sede e um ou dois amigos de fora e digo: em emergência, me ligue nesse número. Mas é um número que é descartável. Eu pego para viagem e acabou. Não adianta ligar no telefone normal que não vai me encontrar. Eu não parabéns. respondo mensagem, eu não falo, eu deixo um ou dois obreiros. Aqui na igreja, normalmente, eu sempre deixo o pastor Otávio, responsável, a profeta Rosilda, eu sempre deixo eles de sobreaviso. Ó, qualquer emergência que vocês entenderem que não dá para resolver, entre em contato comigo. Aí na mentoria tem a apóstola Carla, o apóstolo Gil, que são meus vices, eu deixo eles, falo, olha, emergência com igrejas nossa, ligam para você, vocês me liguem. Se vocês não conseguirem resolver. Até hoje, das poucas vezes que fizemos isso, né? Porque eu comecei a tirar férias depois de 48 anos. Até os 48, eu comecei a pastorear com 17. Até os 48 eu nunca tinha tirado férias. Então eu comecei depois dos 48, então, com 4 anos agora de férias. Mas é férias também de 5 dias, né? Nada foi assim muito longo. Mas aí a gente começou a andar no modo avião. Eu aprendi com o Marcelo isso. Não, no meu caso, eu sempre tiro férias. Todo ano é sagrado nossas férias, 15 dias, 30 dias, 20 dias, todo ano. Como eu disse, né? Eu e minha esposa, nós optamos para isso. Férias é para viajar. Então, a gente já programa as férias uns 10 meses Sim. antes, um ano E aí antes, fica tudo mais barato, tudo mais fácil. já vai pagando. Quando vai passear, não tem mais Exatamente, conta exatamente. nenhuma. Quando as pessoas pensam que não, já foi. Mas já aconteceu situações de a gente estar viajando, tá lá nas férias, bacana, um membro falecer, um membro da igreja, alguma situação acontecer, uma reunião emergencial. E aí, Ainda mais no ministério que você faz parte, que é muito grande. nessa área eu não consigo me desligar. Assim, eu curto as minhas férias, vivo meus momentos, Mas sempre de antena ligada. sempre de antena ligada. Isso aí é inevitável. Minha vida é sempre assim. E eu louvo a Deus por isso, né? Porque desde então nunca deixamos de viajar Claro. por essa questão. Nossos líderes sempre nos abençoaram para a gente poder ter a nossa liberdade de viagem. E sempre foi um momento bacana, né? Sim. Neilson, eu te conheço há muitos anos, eu sempre vi você liderando pastores. E a gente está vivendo uma crise, agora mesmo saiu uma reportagem, um casal que seduzia aquelas pessoas, levava para a igreja, aquelas adolescentes, aquelas jovens, e abusavam sexualmente daquelas meninas. Eu estava assistindo um vídeo ontem, um amigo meu que é delegado me mandou, eu acho que esse vídeo não está público, as meninas contando como o cara se masturbava, como ele passava a mão, a mulher assistindo. Teve uma menina que o cara praticamente fez sexo com ela enquanto a mulher beijava a menina. Uma coisa muito assim, até escrota para quem não é cristão. Monstruosa. É um negócio mais que diabólico. Você, como um líder que você é, como uma referência que você é, o que você atribui essa deformidade no caráter das pessoas que se dizem pastores? Apóstolo, eu tenho uma concepção com relação a isso aí. Eu penso o seguinte: nem tudo que se diz ser é. Hoje em dia, eu não sei se todos aqui estão de acordo, não sei se vocês aqui que estão aqui também estão de acordo, né? Mas hoje em dia, o acesso
ao episcopado, o acesso ao ministério, o acesso ao pastorado, está muito fácil. Está muito fácil. É. A porta, como dizia alguns grandes líderes, como Davi Miranda, a porta está larga demais. Para o altar. Sim. Para o altar. Né? Ontem nós tivemos um episódio de uma irmã, uma teóloga, que está se ingressando ao ministério da Igreja Evangélica Quadrangular e houve um impedimento. Então eu tive que chamar ela, o esposo dela, para conversar sobre o motivo do impedimento. E sabe qual era o motivo? Era uma dívida que já estava paga, mas não tinha ainda sido liberada pelo credor para ela poder ter o Ainda nome... constava no Serasa? Constava lá. O nome dela ainda constava, mas já estava pago. Aí eu tive que explicar para eles o seguinte: a nossa igreja, falo com muito orgulho, a igreja do Evangelho Quadrangular hoje é uma igreja muito organizada, administrativamente. E quando uma pessoa vai ingressar ao ministério do Evangelho Quadrangular, ela precisa certidão de criminal, antecedentes criminais, antecedentes disso, projeto de... eu já fiz o acordo, então qual o projeto de pé, o que pé que está o processo que você está envolvido, tudo no Ministério da Igreja Evangélica Quadrangular. Se algum deles se perderam depois, mas não entraram perdido. Não quer dizer que não vai ter problemas. Não entraram perdido. Hoje, mas por exemplo, a regra é diferente. Hoje, por exemplo, os deputados, acredito até que deve ser até um partiu da bancada evangélica, esse princípio, não sei se foi também, podemos pesquisar depois, para um camarada ser professor de escolinha de criança numa igreja, tem que ter antecedentes criminais. Sim. Mas isso é uma suma importância. Hoje em dia, a gente não sabe com o que a gente está lidando. O problema psicológico das pessoas transtornadas, pessoas compulsionadas à sexualidade, à homossexualidade, às drogas, à prostituição. Hoje, o negócio parece que está muito, muito, muito. A porta não está aberta, está muito larga. E aí o que acontece? Essas pessoas que acabam chegando a esse ponto são aquelas que entram de uma forma que, pronto, desapercebido. É o lobo que entra por uma porta disfarçado de ovelha e, infelizmente, isso daí acaba causando um prejuízo, um problema, uma dificuldade para os bons, para aqueles que têm boas intenções. Sim, você acaba sendo comparado. As pessoas acabam fazendo comparações, mas eu digo o seguinte: se todo líder, se todo presidente, se todo pastor fosse uma pessoa bem seletiva, saber selecionar as pessoas, nós não teríamos esse tipo de problema. Só que esses caras, Mário, apóstolo, os caras abrem igreja hoje como se estivesse abrindo um isso que eu ia falar, isso que eu ia comentar, né? Você sabe que eu sempre fui, desde 97, que eu estou em igrejas independentes, né? Saí da Assembleia de Deus. E eu tenho observado que antigamente era fácil abrir igreja, nunca foi difícil no Brasil. Mas agora está mais fácil ainda. Eu sou a favor, você é jurista formado, bacharel em Direito, eu sou a favor que haja um comitê no Brasil, legislador, independente da religião, ou melhor, da denominação, legislador, que exija que um pastor, para assinar um diploma, no mínimo, assinar uma ata de fundação, de pastoreio, tem que ter uma teologia, no mínimo. Tá. Mesmo que seja denominacional. Por exemplo, na Quadrangular, ninguém pode ser pastor ministro sem fazer o ITQ. Não pode. Na Assembleia de Deus, ninguém pode ser pastor sem fazer o ETAD ou o outro seminário, agora que eu esqueci o nome. Na Batista, tem o seminário. Esses, nos nossos casos, que é o meu caso de igrejas independentes ou apostólicas, ontem eu vi uma imagem que, olha, só de falar me dá vontade de dar, assim, 50 socos no ar. Um cara dançando um flamengo do lado de uma mulher caída no chão, que estava no espírito, rodando, encostando o pé nela e profetizando. Um desses profetas famosos aí, que estava no Rio de Janeiro, agora não está mais, perdeu as igrejas tudo, agora está em Portugal. Essas coisas malucas desses povos. E o povo não acredita, mano. Os caras andam de Ferrari, Eu não consigo entender
O povo não gosta de ler Bíblia também, né? Vamos ser sinceros. Mas às vezes, Mário, não Porque é, é muita loucura, cara. não é o povo. O apóstolo Paulo alertou a gente sobre essas coisas. Sim, O poder da persuasão. sim. Tem gente, Mário, Manipulação. a manipulação, tem gente que é carismático demais. Sim. E as pessoas vão. E o camarada fala, ó, deixa eu falar uma coisa pra você. Cara, tá sendo tramitado agora também, parece, que para ser pastor, ter o título de pastor, o camarada tem que ter pelo menos um ensino médio E um ou- curso de teologia de algum lugar. e um curso de teologia. Está sendo tramitado isso. É. Isso aí, quem está projetando isso aí está de parabéns. Está de parabéns. Porque hoje, o fato da pessoa não ter um estudo, um ensino médio, até entendo o chamado, porque eu conheço pastores. Que Nós- são maravilhosos. Sim, eu já tive pastor aqui que não sabia ler. A única coisa, o único livro de leitura que ele sabia ler era a Bíblia. E a maioria porque memorizou. Sim, tinha a Bíblia de cor e salteado. E eram excelentes pastores. Mas no Hoje em tempo, dia não dá mais assim. no tempo que a gente está vivendo, não dá. A tecnologia, o avanço, esse acesso, essas influências da internet hoje, está deturpando a mente de muita gente. Né? E o que acontece? Às vezes, o povo não é culpado. O povo é enganado. E a gente tinha caras muito bons que hoje são péssimas referências. Por exemplo, eu era um dos maiores admiradores do Caio Fábio de Araújo Filho. Em 95, eu participei da moção no gabinete de um vereador de São Paulo, bibliotista cidadão paulistano. Mas hoje não dá para ouvir o Caio. Sim. E hoje, a geração Z e a geração Millennial, acho que é esse nome que eles dão, são apaixonados pelo Caio, pelo discurso de rebeldia dele, pelo discurso... Mas ninguém prejudicou o Caio, foi ele mesmo que se destruiu. Então, é sobre isso. As pessoas... Esse é o problema. As pessoas, eu não vejo as pessoas culpadas quando elas são enganadas por uma pessoa. Porque, da mesma forma que ela está sendo enganada por alguém, ela também está sendo beneficiada por outro bem intencionado. E ela está atrás. Às vezes, o nosso desespero, às vezes a vontade, a necessidade de ter um líder, de ter um norte, de ter uma orientação, leva as pessoas a tantos erros de seguir pessoas erradas. E lá na frente, né, é como um casamento. Uma mulher vai casar com um camarada hoje, o cara se pinta de bonito, né, fala bem, É se imagem, veste né? bem, tal, e conversa bem. Casou, entrou pro casamento, vira escrava, vira prisioneira, perde a liberdade, às vezes apanha, e outros até morrem. Mas ele era bom, ele era. Então, o poder da persuasão é muito grande. E as pessoas que são enganadas, não vejo culpa nelas. Sim. Por exemplo, um dia chegaram para mim e falaram assim, mas o Caio Fábio, falou assim, eu vou falar com você. Eu leio os livros dele, eu não queimo os livros dele, porque até onde ele escreveu, ele sempre foi um Não, eu camarada. tenho todos. Ele sempre foi um camarada de A grande Síndrome referência. A Síndrome de Lúcifer, Jonas Sucesso do Fracasso, do Divã de Deus 1 e 2, Elias, tanta coisa Não. maravilhosa que escreveu. Que não se joga fora, não se queima. Não. Né? Mas hoje O que ele fala não se escreve. Hoje não dá para seguir, né? Mas nós ainda temos uma orientação. Mas essa geração que está chegando agora, o desespero, a necessidade. Mário, eu estou com sede, não importa o que tem nessa água. Se você colocar veneno aqui, eu vou beber ela. Eu estou com sede, eu preciso dela. Não tenho o que fazer. Eu tenho uma ideia, não sei o pessoal que está assistindo a gente aqui, que está ouvindo o programa ao vivo, mas eu tenho uma ideia de que a culpa de 90%, vamos dizer 100%, da frieza, da falta de capacitação, da falta de informação, da falta de estrutura da igreja é dos líderes. Porque, assim, por exemplo, vou voltar agora para a minha origem, como você disse que eu nunca deixei de ser assembleano, mas a Assembleia de Deus, com todos os defeitos do mundo, tinha lá a revistinha de escola dominical. O cara ia e aprendia. A Quadrangular tem lá o ITQ, tem também sua escola dominical. Tinha suas... Hoje, as igrejas estão tão preocupadas em entrar nesse ciclo de atendimento, de socorro emergencial, que os sermões hoje deixaram de ser sermão. Hoje você vai numa igreja, para você pregar 30 minutos, a gente fica preocupado se o povo vai querer ouvir ou não.
Antigamente você pregava. Eu não consigo pregar menos de 50 minutos, você já me conhece. O pessoal com papelzinho na mão e caneta, e depois chorava. Borrava o caderno chorando. Hoje em dia as pessoas estão tão fast food, que é o do Reels, que antigamente era 3 minutos, agora é 1 minuto, 1 minuto e meio. O Story não pode passar de 30 segundos, aquela coisa toda. Que as pessoas perderam também a questão de querer entender a essência das coisas. E nós cedemos a isso. As igrejas cederam. Você pega hoje, por exemplo, eu conheci uma pessoa esses dias que está com uma igreja bem razoável, mas até 20 dias atrás era outra denominação. O cara simplesmente virou a placa, o povo ficou e continuou a mesma coisa. Antigamente não era assim. Por que não vamos sair dessa igreja? Qual é o objetivo de sair dessa igreja? O que é? A igreja perdeu eu não vou dizer a volumetria espiritual, mas ela perdeu o sensiômetro intelectual de entender o que é a palavra e o que não é. Então, acho que a gente também tem culpa nisso. Porque, por exemplo, eu conheço você há 20 anos, 26 anos quase. Você é um cara que sempre foi no monte, sempre orou, lê a Bíblia, fez agora direito depois de 40 anos, sua esposa fez psicologia, você estuda, eu também sou assim, e a gente tenta dar para o povo melhor. A gente faz gabinete pastoral. Esse dia eu cheguei para o cara e falei assim, onde é que é a sua sala? Aí ele me levou na sala dele. A sala dele tinha uma tela de cinema. Só corrigindo, o ano que vem a gente completa 30 anos de amizade. 30 anos, ano que vem? Cara, nós estamos velhos, mano. Jesus amado. Mas nós estamos velhos inteiro, sem botox ainda. Só um pouquinho de tinta. Eu fui no gabinete de um pastor e o pastor não tinha. E o pastor não tinha nada, tinha telão, tinha vinho, tinha nada contra o vinho, mas tinha vinho, tinha sofazão e tal. Aí chegou uma pessoa e falou, pastor, tem uma pessoa que quer falar com o senhor, a irmã fulano e tal. Não, tem no gabinete, manda para pastor fulano, manda para cicrano. Tipo assim, não é o fato de delegar a outro pastor, que isso é até nobre, mas a forma. Eu perguntei para ele, pô, você não atende? Não, eu só atendo 3 ou 4 pessoas por mês que eu tenho tempo para isso. Mas com a sala daquela, para quem então? Nós somos aquele cara que vamos tomar um café, vem cá, o que está acontecendo, vamos tratar o problema, vamos ensinar, não é assim? Nós somos do tempo que pastor tem que ter cheiro de ovelha. Tem que ter cheiro de ovelha. Essa referência que você fala agora foi perdendo, sim. O tempo foi roubando. Foi roubando, mas eu vou tentar, não vou justificar, né, o erro dos líderes. Mas... Até porque nós somos eles, né? O que acontece, Mário? A gente vai apanhando tanto, é tanta ingratidão, é tanta decepção que a gente tem com pessoas, que a gente ajuda, que a gente levanta, que a gente forma. Como você disse, o camarada, a gente formou o cara, deu a igreja pro cara, deu tudo pro cara, o cara não era nada, não era ninguém, Deus fez dele, através da sua vida, fez dele o que ele é, de repente ele acha que ele já é o que é, e simplesmente tira a placa da igreja. Isso machuca a gente. Machuca. Isso machuca a gente. Ainda que a gente faça para Deus, e qualquer pessoa, a gente não quer sofrer esse tipo de gratidão. E qualquer pessoa, Mário, machucada, não produz. Qualquer pessoa machucada não produz. Isso tem que virar corte, isso aqui. Isso aqui ficou bom. Qualquer pessoa machucada não produz. Ou vamos traduzir. Qualquer líder machucado perde a capacidade de produzir coisas boas. Sim, essa é a realidade. Então, não é que o líder hoje não faz, não motiva. Cansou de fazer, né? Não é que cansou também, Mário. É cansar, isso. Eu não sei se porque dói. Dói. Você subir a mesma ladeira com um monte de pedra todo dia, chegar lá em cima, o cara jogar as pedras para rolar de novo. É que eu não quero confundir cansaço com decepções. Porque o cansaço te faz parar e descansar. Decepções te faz você desistir. E a gente não desiste. Boa, repete essa aí que eu quero que fique gravado. Fala pro pessoal que tá assistindo a gente. Essa ficou boa. O cansaço. O cansaço, olha para lá, faz você parar e descansar. Decepções levam você à desistência. Porque se você me decepcionou, eu vou levar muito tempo para fazer de fazer ele, fazer ela, o que eu fiz em você. Vai demorar muito. Entendi. Fantástico. Fantástico. Mas se você me der muita canseira, enquanto você não se tornar, eu paro, descanso, volto em você novamente. Sensacional. Então, essa é a realidade. Muito obrigado. Muito bom. Essa é a realidade.
Então, as decepções faz a gente desistir de certas coisas da vida. Então, o que eu fazia antigamente de formar líderes, hoje, eu formava 10 líderes, hoje eu formo 5. Quando consegue, né? Quando consegue. E os pastores de hoje, do nosso tempo para cá, os líderes, os grandes líderes de hoje, têm sofrido isso. Sim. Têm sofrido isso. Eu vou dar um exemplo para você que aconteceu no nosso ministério recentemente. Um camarada que nós compramos, a igreja já quando lá comprou para ele um prédio, deu para ele lá 7 anos de ministério. E nesses 7 anos ele fez um bom trabalho, conseguiu reunir umas 400, 300 pessoas lá. Comprou um prédio, colocou ar-condicionado, estava investindo, fazendo de tudo para ele. De repente, um dia, estava viajando com um dos líderes nossos aí, vamos colocar um telão lá, vamos fazer isso para ele, vamos. No mesmo dia, a gente dentro do carro, no mesmo assunto, o líder entra na rede social, tá o cara lá se despedindo da nossa igreja, dizendo que não faz mais nada. Aí eu pergunto para você. É uma dor que eu não consigo nem imaginar. Quanto tempo vai levar, se fosse eu, o meu caso, quanto tempo vai levar para acreditar e fazer tudo isso para outro cara de novo? Para outro de novo. Deu para entender, não? A decepção machuca demais. As traições. Pessoas que você confiou, um ministério que você confiou liderança. Eu tive um líder na minha igreja, apóstolo, que eu batizei ele. O camarada não tinha nada. Se tornou um cara muito rico. Muito rico. Não vou falar que era milionário, porque eu não sei mas hoje. Mas muito rico. E o que acontece? A nossa igreja, agora não cabia mais ele. Precisava procurar uma igreja a mais. Eu tenho um caso desse aqui. Pronto. Então tudo bem, o cara foi. Não tem estacionamento, não tinha carro. Busca e apreensão que tinha. Mas agora a nossa igreja não tem estacionamento. Então, mas aí você imagina, tudo que você fez pela vida do cara, em oração, em discipulado. Pra você ter uma ideia, o cara... De madrugada. Sim, pra você ter uma ideia, ele não comprava um carro. Sem falar com você. Sem perguntar, pastor, vamos orar, sabe que vai ter de Deus? E Deus confirma. Sabe, mais ou menos assim? Pois um dia, eu ganhei um carro na cidade. Um empresário lá, não sei se vocês conhecem, hoje ele é falecido, ele me deu um carro de presente, nem da minha igreja era. Ele me deu um carro de presente. Pastor, o senhor gosta de um carro assim? Eu falei, gosto. Tá em tal lugar, tá aqui, vai lá pegar esse seu. Peguei o carro para mim. Aí cheguei na igreja todo feliz da vida, né? Eu fui testemunhar. Irmãos, que Deus, blá, 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 aquela coisa toda. E tudo bem, glória a Deus. E ele lá assim, ó. O cara que não tinha nada, hoje tem. O pastor não pode ter. Você acredita que ele foi lá no cara perguntar se o cara era verdade? Se o cara tinha me dado o carro. Então, isso é decepção. Sabe uma frase que eu... São decepções que você tem no ministério, muitas vezes, que faz você frear. Tem uma frase que eu estou escrevendo um livro sobre isso, eu estou falando sobre ingratidão. E eu falo para as pessoas que a decepção nesse sentido, a ingratidão, é um punhal enferrujado que corta o coração de dentro para fora. Para cicatrizar, irmão, é difícil, porque o ferrugem fica, pode dar tétano, é difícil, é difícil. A ingratidão, ela é tão cruel, ela é tão amargurosa, que eu acho que Deus, para perdoar um ingrato, só pode ser Deus mesmo. Só ele, né? Você sabe que não é fácil. Você sabe que eu tinha 32 anos quando eu tive derrame. Você acompanhou. Acompanhei. Porque parecia facial e tal. E aí eu já tinha tido 2 infartos neurais, tive o 3º com derrame. E eu fiquei, depois disso, muito bravo. Sabe qual que é para beber mesmo? Tá batizadinho, mas pode beber. É batizada para velho, água com açúcar. E aí vai que o cara sai daqui de moto, né? Correndo tudo aí. E aí eu comecei a orar muito a Deus. Já te contei esse testemunho, já contei na nossa igreja pregando, também já preguei lá várias vezes. E eu orei a Deus. Um dia Deus mostrou aquela passagem que ele se levanta para receber a adoração no trono. Eu disse, mas por que Deus faz isso? Deus tem que fazer isso, o homem tem que adorar mesmo. Eu fiquei bravo com isso. Fiquei irritado. Aí Deus chegou para mim e falou, vamos conversar, vai no monte. Eu fui no monte, lá na Pedra Branca, sozinho. A saída de Mariporã ali. Conheço. Aí eu tô sentado 3 horas da manhã, 3h30 da manhã, orando, chorando. Aí o Senhor falou comigo, sabe por que eu levanto quando um me adora? Porque eu não espero bem de ninguém. Uau.
Então, quando um volta para agradecer, eu levanto para dizer, recebi a sua gratidão. Algumas pessoas, na psicanálise mesmo, vão dizer que eu estou dizendo aqui é equivocado, mas é o que me curou. Nunca mais eu tive problema no coração, não tive mais problema de pressão depois desse dia. Porque eu aprendi a não esperar mais nada de bom de ninguém. Jesus curou. Eu parei com isso. Jesus Parei curou, completamente. Jesus curou os 10 leprosos, um voltou e perguntou, mas cadê os outros? E daí? Não eram 10? Aí Jesus falou assim, não, então tá bom, tá, você está salvo. Os outros foram curados. Mas eu não posso dizer que perdeu a salvação, porque eu não gosto de julgar. Eu sou contra julgamentos. Mas esse agradou o coração de Jesus. Sim. Esse agradou o coração de Jesus. Ele falou assim, olha, então, olha, vai que a tua fé te salvou. Pronto, acabou. E é engraçado que assim como a decepção faz essa paralisia que você falou, às vezes, em meio a tanta dor, uma palavra de gratidão. Uma pessoa que volta parece dar um gás na gente. Dá. E aí, esse é o que motiva o ministério. É o que recupera a gente, né? É o que recupera a gente. Você, não sei se você já passou por isso, né? Ou algum pastor aqui, vocês que estão aqui. Aqui o que não falta é pastor para ser a rede hoje, que tem um monte aqui. Ó, já viu aquela frase? Você já ouviu essa frase assim, ó? Pastor, olha, eu sei, ó, o senhor me batizou, o senhor fez meu casamento, o senhor batizou meus filhos. Eu te amo. O senhor apresentou meus filhos. O senhor sabe o quanto eu te amo, pastor, mas eu estou saindo da igreja. Que amor é esse, irmão? Eu acho que a Bíblia diz assim, ó, andarão dois juntos. Se não tiver de acordo? Se um não tiver de acordo, eu concordo com isso. Mas qual a justificativa? O que eu fiz, já que você me ama tanto? O que a igreja te fez? Né? Eu tenho falado muito nesses dias, por onde eu tenho passado, Mário, eu tenho feito reuniões com os líderes, até por conta da cidadania da nossa igreja, eu estou fazendo reuniões isoladas nas igrejas da minha região. E o tema é o seguinte: existe igreja fria? Como que uma igreja pode ser fria se o Espírito Santo habita nela? Aí fica interessante. Ou o Espírito Santo tá, ou ele não tá. Se Jesus falou que se tiver 2 ou 3 reunidos ele tá, então não existe igreja fria. Existem pessoas frias. Não existe igreja fria. A Bíblia diz que o fogo do altar não se apagará. E não se apaga. Aonde tiver 2 ou 3 reunidos, em nome de Jesus, ali está a glória do Senhor habitando no meio e fazendo prodígios, milagres, maravilhas, curando, restaurando e salvando. Mas existe entre os 2 ou 3 O frio. o frio, o incrédulo. E ele, o que acontece? O camarada, ele está muito tempo numa igreja, ele se acostuma, se acomoda. O mesmismo, né? É o perigo A mesmice. da mesmice. Da rotina. Da rotina, né? O ritual. A pessoa, ela se apega a um ritual. Se apega a um ritual. Por exemplo, na minha igreja, ela assim, aí eu faço uma ilustração. Eu falo assim, você quer ver como que existe um ritual na nossa igreja? Vocês nem percebem que isso é um automático da vida do cristão e que o cristão precisa aprender a sair do automático. Quando a gente chega na igreja, quem vai dar abertura no culto, seja o pastor, o ministro do louvor, ou quem está designado para abrir o culto, ele sobe lá e fala, boa noite, irmãos, ou paz e graça, graça e paz seja convosco, Pai do Senhor, e daí vai. Não importa. Cumprimentou a igreja, o povo automaticamente fica em pé. E antigamente se abria os cultos lendo um salmo, um livro da Bíblia. Então a pessoa ficava em pé, já abria a Bíblia, ficava no meio da Bíblia para esperar se é Velho Testamento ou Novo Testamento. Já ficava esperando. Agora nem isso mais, né? Porque hoje tem o telão. Agora é o telão, né? Então não carrega mais Bíblia. Mas era assim, é um automático. Então, se alguém chegasse e falasse assim, vamos adorar a Deus, e não deu abertura no culto, peraí. Ele vai ser alvo de crítica. Por quê? Porque ele saiu do automático, saiu do padrão. Saiu do padrão. Ó, tomar Santa Ceia. Se o ministro que está ministrando Santa Ceia, se ele não lê 1 Coríntios 11, 23, porque eu recebi do Senhor. Tem igreja, ou tem mesmo, fala assim, o que é isso? Não, ele não leu. Ele não ensinou a gente. Mas está na hora ainda. Mas você está na igreja há 30 anos, tomando ceia. Fazer a mesma coisa que aprende de novo. E ainda precisa ler 1 Coríntios 23, irmão. Pega a ceia e toma. Ele nem sabe o que é, onde está Consagra, irmão. A ceia, consagração. Pega. Outro dia eu fiz isso, um visitante pegou.
pastor não leu aqui? Eu não leio, não. Aqui todo mundo aqui já sabe. Comeu, bebeu, consagrou. Aí eu sempre falo, né? Depois que comeu o pão, da mesma forma, tomou o cálice, tendo dado graça, né? E disse, fazei memória de mim, vamos fazer, Senhor, em tua memória. Pá. Depois de consagrar. O cara não abriu a Bíblia, mano. A gente estava com o tempo já em cima, cronometrado, acabar o culto. Eu vou ler um capítulo, um livro que todo mundo já sabe de cor, salteado, 30 anos de crente. Mas aí o que acontece? Esses momentos que fogem do automático da pessoa é que cria nela o espírito da rebeldia, da ingratidão, da frieza, alimenta, né? Da frieza espiritual. Que alimenta. Alimenta. Aí o que acontece? Aí eu falo assim, o camarada tá na igreja, tudo a mesma coisa, tudo a mesma coisa, tudo a mesma coisa. Mesmo louvor, mesmo músico, mesmo o guitarrista, o mesmo solo, o louvor o mesmo. Aí ele sai da igreja dele e vai visitar uma. Não importa se é uma igreja grande, se é uma igreja pequena, se é uma igreja médio porte. Quando chega lá, o músico é outro. O povo é outro. É novidade. Tudo que é novo impressiona. Sim. Aí ele se sente crente. Não, olha, aqui eu senti a presença de Deus. Aqui eu senti. Meu irmão, eu tenho uma irmã. Ai, meu Deus. Uma pessoa quase 30 anos frequentando a minha igreja, líder, foi visitar uma outra igreja aqui em São Paulo, de um homem do chapéu aí, e disse que agora encontrou Deus. Falei, mas 30 anos frequentando uma igreja, você tá na igreja do Satanás? Não é possível. Depois de 30 anos você encontrou Deus. Você sabe que eu tenho uma crítica com relação a isso, com relação a pessoa faz encontro com Deus, né? O cara tá na igreja a vida inteira, vai encontro com Deus, não é que o encontro com Deus seja ruim. É igual aquele movimento agora de homens. Como é que é, meu Deus? O nome? Legendários. Obrigado, plateia. Legendários. Eu nunca fui. Eu já ganhei 3 vezes para ir, não deu para ir. Eu tava fora da agenda. Dizem que é maravilhoso. Eu acho realmente deve ser muito bom. Mas não é a salvação, irmão. Mas eu posso. Mas é assim, ó. Mas é o que eu tô falando. Você sabe o que é o legendário? Você sabe o que é o encontro com Deus? Você sabe o que é é você sair do normal. Do normal. Sai da rotina. Se eu pego o meu povo aqui, ó, vem aqui na igreja do apóstolo. Chega aqui, é tudo diferente. Você que pensa que é aquilo. Começa a frequentar aqui, que daqui a pouco você vai falar assim, meu Deus. Coisa chata, né? Domingo passado aconteceu uma coisa aqui na nossa igreja muito interessante. Então, deixa eu concluir aqui. Tá, vai lá. Qual é a cura? Qual é a cura do mesmismo? Qual é a cura para a pessoa não se sentir uma pessoa fria na igreja? Espírito Santo? Não. O Espírito Santo já está. É a expectativa. Tudo que você cria, expectativa mexe com você. Então, quando eu vou sair, quando eu estou saindo de casa, eu preciso criar uma expectativa de um culto a Deus que vai transformar a minha vida. Ainda que seja o mesmo, eu vou fazer diferente. Uau. Muito bom. Muito bom. Ainda que seja... Tão simples e ao mesmo tempo tão ignorado. Ainda que seja tudo igual, eu vou fazer o meu. Culto a Deus. A história dos antigos dizia, o culto começou em casa quando comecei a trocar de roupa para ir para a igreja. Exatamente. Ninguém está levantando a mão. Eu vou levantar. Ninguém está orando. Eu vou orar. Ninguém está prestando atenção na palavra. Eu vou prestar. Uau. Então, há expectativa. Quando você cria uma expectativa de que aquele lugar que você está indo vai te trazer algo forte para a sua vida, quando você chegar lá, você vai ser impactuado. Por mais simples que seja, por mais igual que seja o culto, Deus vai mudar a sua vida, porque quem busca, quem está à procura é você. Então é você que vai ser encontrado e vai ser abastecido. E você sabe que tem gente que Jesus não curou e foi curado. Jesus chegou pro cara, o que você quer? Eu quero ser curado. Tá bom. Só a fé já te curou. Só de ouvir falar que Jesus estava ali, o cara já chega na frente dele curado. A expectativa. Aquele homem lá, o Bartimeu, sentado à beira do caminho, ele criou uma expectativa de cura para a vida dele. Sim. Todo mundo estava ali fazendo a mesma coisa. Todo mundo estava ali seguindo Jesus em busca, mas só que estava no mesmo. Todo mundo, ei, Jesus, ei, Jesus. Ele foi, filho de Davi. Sou eu aqui. Peraí.
Minha vez. A mulher do fluxo de sangue, ela criou uma expectativa de que se ela tocar, tava todo mundo em volta, todo Ele mundo não fez tocando. nada. Ela tocou e tudo saiu. Tava todo mundo tocando. Mas por que ela foi curada? Porque ela criou uma expectativa de cura. Então nós precisamos criar uma expectativa de culto, uma expectativa de algo novo para a nossa vida, ainda que seja o mesmo lugar e as mesmas pessoas. Sim. Sensacional, sensacional. É muito bom a gente pensar em tudo isso que nós estamos ouvindo, mas eu preciso dar um recadinho especial para você que está aqui nessa tela assistindo comigo. Nós temos alguns patrocinadores que estão abençoando o nosso programa. Inclusive, um dos patrocinadores, quem me apresentou foi o reverendo Neilson, que é o Nidson, da Multiflex Cadeiras. Essas cadeiras que estão aqui são patrocínio do Nidson, que doou para a gente estar aqui participando da Multiflex Cadeiras, uma das maiores empresas de cadeiras do Brasil. E também é dessa empresa Amei Cosméticos, um novo segmento está chegando no mercado. Novo segmento não, um novo produto está chegando no segmento de cosméticos no mercado, fazendo a diferença nessa linha home care profissional. Você pode acessar isso aqui através do link que você está vendo aqui embaixo, aqui na tela para você. E não se esquecendo também da Cronos Seguros. A Cronos Seguros é uma empresa com 35 anos de mercado, especializada em seguro de vida através de CNPJ. Ela trabalha com preços fora do normal para abençoar a sua vida e o seu negócio e a sua família. Você que tem o CNPJ, que tem um MEI, você pode ter um plano de saúde 80%, 75% mais barato que o plano normal para toda a sua família. É só você colocar no seu CNPJ. Então procure, aqui embaixo está o link, está o site da Cronos Seguros. E hoje eu vou falar da OUP, que é a agência que está cuidando aqui da gente, desse novo formato. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal, participa com a gente. E eu vou falar hoje dos meus livros. Eu não faço isso sempre, mas hoje eu vou falar por quê. Porque esse livro aqui, Quando o Milagre Não é Suficiente, já está na quarta edição. E quem prefaciou esse livro em 2000 e pouquinho foi o reverendo Neilson Oliveira. Está aqui hoje o autor do prefácio desse livro, reverendo Neilson, Quando o Milagre Não é Suficiente, contando, inclusive, o milagre que aconteceu numa igreja. Está aqui, reverendo Neilson Oliveira. Acho que nem ele lembrava mais desse prefácio que ele fez para a gente. Aqui, ó. Eu vou ler para vocês um pedacinho, para aproveitar bem aqui a propaganda. Ó. Reverendo Neilson de Oliveira, pastor titular da Igreja Evangélica Quadrangular do Oveira, superintendente da regional, na época era da Zona Norte aí de São Paulo, presidente do Instituto Teológico Quadrangular, na Vila Azate, São Paulo. Nosso amigo e irmão em Cristo Jesus, sempre com mensagens edificantes e construtivas, agora transformando palavras de suas lindas ministrações em livros, que poderão ficar arraigados não só na nossa memória, mas também em nossas prateleiras. Aí, aqui atrás, tem mais lá a libertação de um homem que, apesar de estar em uma situação vexatória, publicamente deprimente, consegue nos fazer refletir e nos conduzir por pensamentos que servem de parâmetro para refletirmos sobre várias pessoas que também precisam de libertação. Esse é só um pedacinho, um parágrafo que ele escreveu para a gente. Você pode adquirir também, aqui embaixo está o link da página para você entrar aí e seguir. Nilson, eu amo demais conversar contigo, a gente passa horas conversando, né? A gente já passou muito tempo falando sobre muita coisa, mas eu vou para a parte agora do programa, uma parte bem assim, picante, uma parte que eu vou te provocar um pouco. Você tá afim de ouvir ele falar aqui? Eu vou falar mal dos líderes dele para ver o que ele fala. Tô brincando, não faria isso nunca. Mas me diz uma coisa, vamos lá. Um líder evangélico que você reverencia. Mário de Oliveira. Presidente nacional da Quadrangular, para quem não sabe. Um líder que você não reverencia. Sério? Sério? Caio Fábio? Não. Tem que falar mesmo? É o bate-bola. O Valdomiro Santiago. Maravilha, é isso aí. Uma passagem, um momento bíblico que faz parte daquele texto áureo da sua vida. Quando Jesus cura os 10 leprosos, inclusive falei dele aqui, mexeu muito com a minha vida ministerial. Quando eu questionava essa questão da ingratidão. E lá no início,
eu aprendi o princípio da gratidão na minha vida. E hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa extremamente grata. Sou grato a Deus, sou grato aos meus líderes, sou grato às pessoas que me veem com potencial, investem na minha vida. Eu sou grato à minha família, sou grato à minha esposa, pastora Márcia. Eu sou grato ao meu ministério, eu sou grato à minha igreja, eu sou grato aos meus líderes. Eu aprendi a ser grato baseado nessa passagem bíblica onde Jesus cura esses 10 e apenas um voltou para agradecer. As pessoas que hoje deixam a gente sofrendo o sentimento da ingratidão, que para mim é um dos piores sentimentos na vida de um ser humano, é sentir ingratidão por pessoas. E o ministério mexe muito com a gente. Sim. E isso, Mário, eu aprendi a lidar com esse sentimento. Eu aprendi. Isso é muito bom. E qual é a melhor maneira de você aprender a lidar com os ingratos? É você ser grato. A gratidão cura a ingratidão. A gratidão cura a ingratidão. Um grande orgulho como homem, um grande orgulho como pastor. Como homem, me formar em bacharel em Direito aos 51 anos de idade. Yes! E hoje fazendo pós-graduação em Direito do Trabalho, também me orgulho muito. Me formar em mecânico de moto, profissionalizar. Hoje, como mecânico de moto, consigo consertar minhas motos. Não vai ficar mais na rua, né? Não gasto mais dinheiro com isso, né? E como Ministério, como pastor, ministério, um grande orgulho. ter batizado muita gente, mano. Eu batizei muita gente. Nesses 36 anos de ministério hoje, eu batizei muita gente e eu tenho um orgulho muito grande disso. Ainda que entre tantas e tantas ingratidões, ainda existem pessoas que estão comigo. Eu tenho na minha igreja hoje pessoas que estão há 20 anos, pessoas que estão há 22. Casadinho tá lá. Eu tenho pessoas que têm há 24. Lembra disso? Eu tenho pessoas que há 24 anos estão comigo. Você sabe que quando eu vou na sua igreja, eu falo lá em casa pros meninos, vou na igreja do pastor Neilson. Aí o Miguel fala, vai na igreja do Casadinho? Casadinho. Até hoje, para quem não sabe, Casadinho, são duas moças que tem na igreja do pastor Neilson, que é uma bem moreninha, uma nega linda, ela é muito bonita. Alessandra. E uma branca também muito linda. E as duas são do louvor. A Bruna e a Alessandra. E quando eu cheguei lá, elas são adolescentes, quando eu comecei a pregar lá, era a menina 20 e poucos anos atrás, 24, né? Elas tinham 17, 18 anos, assim. Aí eu comecei a brincar com casadinho. O pessoal não entendeu muito bem, mas elas entenderam. Até hoje, a minha família vai na igreja do Casadinho. Até hoje elas estão lá. E a Bíblia falou esses dias que a Alessandra vai estar namorando agora. Tá namorando. Aleluia! Vai casar. Aleluia! Ô, Alessandra, Deus te abençoe, minha filha. Tá na hora. Algo que você fez na vida que você faria de novo. Me converter. Todo dia. Todo dia. E algo que você não faria nunca mais. Voltar pro mundo. Parabéns. Me diga o que significa para você a palavra amigo. Tudo. O que significa para você família? Princípio. O que significa para você Igreja do Evangelho Quadrangular? Meu amor, minha paixão, minha vida. Márcia, nem você ouviu essa, hein, Márcia? Eu tentei, mas não consegui. Até porque antes de conhecer ela, eu conheci a Igreja do Evangelho Quadrangular. Foi a igreja que lhe apresentou ela? A igreja que me apresentou a minha esposa. Então, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu devo, primeiramente, isso é óbvio, a Deus, ao Senhor Jesus, e a Igreja do Evangelho Quadrangular. A Igreja do Evangelho Quadrangular, para mim, Mário, é a minha mãe. Eu disse uma vez para o pastor Mário de Oliveira, quando ele fez uma pergunta, o que significa a Igreja do Evangelho Quadrangular? Um lugar onde eu entrei por uma porta e fechei essa porta Para não sair mais. E joguei a chave fora. Se o cara ouvir isso, um líder ouvir isso, fica todo emocionado, né? Porque ele também fez a mesma coisa, né? Sim, Mário
O Mário dedicou a vida dele, né, literalmente à Igreja do Evangelho Quadrangular. O pastor Mário de Oliveira é uma referência hoje. As histórias, e hoje ele está falando, se você não tem história, ainda dá tempo de você fazer a sua. Porque todo homem tem que ter uma história. E ele falou assim, se você nunca comprou, se você nunca construiu, se você nunca reformou uma igreja, ainda dá tempo de você fazer isso e entender Quanto vale isso? e o seu verdadeiro chamado. O verdadeiro chamado. Porque a gente, além de a gente amar almas, eu sou apaixonado por almas. A gente precisa amar o lugar onde as almas vão congregar até a volta do Senhor. E a igreja é esse lugar. É uma identidade, né? A nossa igreja... Eu vou fazer uma crítica construtiva aqui, à Quadrangular. A única tristeza que eu tenho da Quadrangular, que eu conheço ela há mais tempo que eu conheço você, é que, infelizmente, ela ainda não conseguiu ter a mesma identidade em todas as igrejas. Ainda existe muita igreja quadrangular que você chega que não parece uma quadrangular. Né? Porque eu conheço a igreja quadrangular como uma igreja que valoriza o ministério feminino, respeita o ministério de mulheres. É uma igreja alegre, uma igreja viva, você ligou só o normal. Uma igreja alegre, uma igreja viva, uma igreja que tem a capacidade de abraçar a juventude de uma forma diferenciada. Tudo que eu vi, e olha que eu vi a Bola de Neve nascer quando o Rina jogou drogas no altar. Eu estava lá. E vi ela hoje, né? Vou pregar agora esses dias numa Bola de Neve. Então, vi nascer Lagoinha depois, que hoje ainda existe. A renascer, né? A renascer. Então, são igrejas que nasceram muito depois e conseguem manter, de certa forma, o mesmo modelo. E eu acho que um dos problemas que eu vejo na Quadrangular é essa diferenciação. Mas, em contrapartida, tem que dar um testemunho. Todas as quadrangulares que eu conheço, que seguiram o padrão, cresceram. É impressionante. Eu estou na Norte há muito tempo, você também é da Norte. Eu conheço muitas igrejas aqui, gente como o Legário, por exemplo, outros mais, que mantiveram o padrão, a igreja cresceu, a igreja prosperou. Então, se você é da Quadrangular, está aqui um apóstolo que acredita ser um apóstolo de Jesus Cristo e defende o ministério apostólico. Se você é da Igreja Quadrangular, siga o Evangelho Quadrangular. Há poucos dias atrás, um pastor me procurou da Igreja do Brasil para Cristo. Viveu uma experiência poderosa com o Espírito Santo. E esse cara hoje está incendiando o próprio Brasil para Cristo com um trabalho sobre dons do Espírito. E quando ele me procurou apavorado com essa experiência nova, com tudo de novidade que tinha acontecido com ele, um cara muito experiente, ele disse, o que eu faço? Eu falei, não faça nada, continue na sua igreja. E quando alguém disser que você está meio aceso demais, você fala, eu estou igual a Manuel de Melo, curando, expulsando demônio, pregando avivamento. É só invocar o manto da denominação que está sobre você. Então as pessoas esquecem disso. O princípio. Né? Que existe algo sobre aquele lugar. Eu sempre digo, uma coisa é uma igreja que nasce em um lugar e fica ali. Outra coisa é a denominação. A denominação muda a nação, a denominação muda a cidade, a denominação muda perfil, a denominação tem cultura, a denominação tem filosofia, é outra coisa diferente. A Quadrangular tem tudo isso, mas às vezes eu acho que ela permitiu demais, eu não sei se hoje está assim, mas foi permissiva demais em ter igrejas muito diferentes uma da outra. E isso eu acho que foi um prejuízo para a denominação. Acho que o Mário está tentando, pelo que eu vejo, está tentando resgatar isso. A identidade. A identidade da igreja. Eu acho que isso é fundamental para a denominação. Importa qual que seja. Você sabe que eu sou um admirador da Amy McPherson, li tudo sobre ela, dou aula sobre ela. Já dei aula no ITQ sobre ela, mesmo sendo da Assembleia de Deus na época. Então, eu acredito que isso é muito importante. E você é um legítimo quadrangular. Eu sempre digo, o dia que o Neilson deixar de ter quadrangular, acabou a igreja. Porque você é quadrangular, sua pele é quadrangular, e eu louvo a Deus por isso, por você ser assim. Infelizmente, nós temos que terminar. Estamos chegando ao final desse episódio. Agora que eu estava me acostumando. Agora que você está gostando, né? Mas é porque ele vai voltar outras vezes. Só que eu não sei se ele já assistiu algum episódio nosso. Se ele não assistir, ele vai ter que ser pego de surpresa agora para você que está comigo aqui na Praça no Tioscast. Porque eu sempre digo, nós estamos aqui porque você saiu da sua casa, do seu endereço, do seu telefone, onde você estava, entrou na vida êxito. E êxito não são pessoas milionárias, não são pessoas que tiveram muito sucesso financeiro, que estão vivendo em iates ou em Dubai. Essas são pessoas que construíram histórias debaixo da bênção de Deus
e chegaram a contar essas histórias. São pessoas como o reverendo Neils que têm o que dizer. Mas como você já sabe, você que acompanha a gente, não sou eu que termino o episódio. Quem termina o episódio é o nosso convidado, com uma mensagem específica para o seu coração. Então eu vou me despedindo por aqui desse episódio maravilhoso com meu grande amigo, irmão, reverendo Neilson de Oliveira. E você fique atento que ele tem uma mensagem de Deus para sua vida. Um beijo no seu coração e até o próximo episódio. Agora com vocês, reverendo Neilson de Oliveira. Uma mensagem importante é sobre a liberdade. A palavra de Deus diz que nós devemos conhecer a verdade e a verdade nos libertará. Quando entendemos liberdade com aquilo que a gente pode fazer o que quiser, nós estamos equivocados. Mas liberdade é para ser quem a gente quer, não fazer o que a gente quer muitas vezes. Eu tenho aprendido com um líder, nosso primeiro vice-presidente da nossa igreja no Brasil, que hoje é um deputado federal, o pastor Jefferson Campos, que quando nós somos crianças, nós fazemos tudo aquilo que queremos. A criança quer mamar, ela dá um jeito, ela mama. Quando criança quer brincar, quer um carrinho, quer uma boneca. Quando criança, nós fazemos tudo o que nós queremos. Mas quando adulto, nós fazemos aquilo que precisa. Eu não gostaria de pagar um boleto, mas eu preciso pagar um boleto. Eu não gostaria de fazer certas coisas, mas eu preciso por causa de ser adulto. E isso é um sentimento de liberdade que nos dá a garantia de fazer aquilo que a gente precisa, que a gente quer, nem sempre aquilo que a gente gosta. Quando você se prende a uma religiosidade, quando você se prende a uma palavra, eu conheci um dia um jovem que, antes de eu me converter, éramos amigos, vivíamos juntos. E ele foi para uma determinada... Eu levei ele para Jesus, ele aceitou Jesus na Igreja Evangélica Quadrangular. Meses depois, conquistaram ele para uma certa denominação, que eu não vou falar o nome. Mas lá nessa denominação, leram para ele um versículo dizendo que aquele que quiser seguir a Cristo tem que negar a si mesmo. E ele tomou aquilo como parte da vida dele. Então ele se prendeu àquilo e ele começou a se negar a si mesmo. E ele dizia: Ney, eu tenho que negar. Se ele sentisse fome, ele tinha que negar a si mesmo, não ia comer, porque ele tinha que negar. Se ele sentisse vontade de qualquer coisa, ele tinha que negar, porque ele tinha que negar a si mesmo. Isso não é liberdade, isso é uma prisão psicológica, isso é uma prisão interna. Liberdade, né? Liberdade é quando a gente sabe que a gente precisa, a gente pode e a gente faz sem com que alguém ou o que quer que seja nos prenda aquilo. Muitas vezes você participa de um grupo, se prende àquilo e esquece que existe uma vida. Muitas vezes você entra para uma empresa, se prende àquilo, esquece que existe a vida. E como eu disse ao apóstolo, a minha liberdade, eu expresso, eu curto, eu vivo sobre duas rodas. Você não necessariamente precisa de duas rodas, mas você precisa encontrar algo na sua vida para que você encontre a sua verdadeira liberdade, estando em Cristo, sem deixar a sua fé e os seus princípios religiosos. Deus abençoe. Um grande abraço.